Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio ArgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo profundo e detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Para começar, eu gostaria de contar uma história. Havia um pai de trigêmeos que era muito rico. E quando os seus 3 filhos alcançaram a fase adulta, o pai faz um plano para financiar os seus estudos. O primeiro filho quis ser advogado, o segundo, engenheiro, o terceiro, médico. O primeiro filho, que queria ser advogado, fez a matrícula, foi na primeira semana e depois desistiu, não quis mais. O segundo filho, apesar de muita dificuldade, algumas notas baixas, algumas DPs, conseguiu concluir o curso. O terceiro foi um sucesso, concluiu com excelência e se tornou um grande médico. O pai, olhando o desinteresse do primeiro filho, pegou todos os recursos que estavam reservados para aquele primeiro filho que queria ser advogado e deu para o seu filho médico, para que pudesse estudar mais e montar o seu próprio negócio. Assim também é no reino de Deus. Quem tem, receberá mais. Quem não tem, até aquilo que acha ter, lhe será tomado. Quero ler com você Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23, a parábola do semeador. Acompanhe na sua Bíblia. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uns a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e o não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Bom, em primeiro lugar, vamos comentar do versículo 1 ao 9, onde Jesus conta a parábola do semeador. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé verdadeira vai passar por tentações, por provações e por testes, mas no final ela vai produzir frutos de amor. Vamos entender detalhes desse trecho da palavra de Deus. Jesus saiu de sua casa, diz o primeiro versículo, né? Provavelmente seja a casa de Pedro, que estava em Cafarnaum. Esse é um comentário do Bicon, tá? Que achei interessante e curioso. Depois ele foi para a beira do mar da Galileia, tá? A multidão encheu o lugar para ouvir os ensinamentos do mestre. Jesus subiu em um barco para, provavelmente, melhorar o alcance das suas palavras. Então o texto diz que Jesus subiu em um barco. Provavelmente, né? Evidentemente não havia microfones naquela época. Então, para ter um alcance melhor das suas palavras, da sua voz, ele subiu em um barco, tá bom? A palavra parábola significa colocação de uma coisa ao lado de outra, com vistas à comparação, tá? Então, colocar uma coisa do lado da outra com vistas à comparação. Esse mesmo dicionário, o Vini, também diz: 2 perigos devem ser evitados ao se buscar interpretar as parábolas na Escritura. Primeiro, ignorar as características importantes, né? Eu penso aqui que são 2 extremos. Então, o primeiro problema é você ignorar as características importantes. E o segundo é tentar fazer com que todos os detalhes signifiquem algo. Então, é um problema comum quando vai tentar interpretar as parábolas das Escrituras, principalmente aquelas em que as Escrituras não deixam a explicação. Nesse caso da parábola do semeador, o próprio Jesus explica o seu significado, mas em outras parábolas nós não temos o significado em si, né? De cada ponto. Então, é um risco, é um problema você querer identificar significados em coisas que não foi o propósito do Senhor Jesus. Então, o importante é você pegar o ponto principal, a mensagem principal e extrair dali aquela verdade, tá bom? Então, esse é um ponto importante que eu achei interessante a gente colocar aqui, que o dicionário Vini deixou esse comentário curioso, técnico para nós, tá bom? Bom, semeador é um trabalhador da agricultura, tá? Que é responsável por plantar sementes. Acho que está claro isso, mas é importante a gente mencionar. Esse tipo de semente podia ser lançada, não precisando plantar uma por uma. Provavelmente Jesus estava falando aqui de uma semente de trigo, por exemplo, tá? Então ela podia ser lançada, não é aquele tipo de semente que abre, né, um buraco, coloca ali e depois tampa. Não, é uma semente que podia ser lançada, tá bom? Só para a gente entender aqui a visão da agricultura, né? Porque a agricultura não faz parte do nosso dia a dia nos tempos modernos, né? Mas a gente tem que tentar se envolver e imaginar o texto que Jesus, a história que Jesus está contando. Então vamos lá. Jesus está falando de 4 solos, 4 cenários, 4 destinos prováveis daquela semente, tá? Então vamos falar 4. O primeiro: uma parte da semente caiu ao pé do caminho, diz ele. O que é o pé do caminho? É como se fosse uma trilha. Como uma trilha. Esse é um solo onde as pessoas andam, tá? E fica duro, né? Porque as pessoas estão pisando ali. Fica duro. E sem terra fofa, né? Como as sementes não estavam dentro da terra, as aves comem tudo, tá? Então, quando ele fala assim, uma parte caiu à beira do caminho, ele está pensando tipo uma trilha, tá? Então você precisa imaginar que existe uma trilha, né? Se você vai no campo ou alguma floresta, você sempre tem ali, nas matas, né, uma trilha. E na trilha as pessoas pisam e a terra acaba por ficando dura.
Então, se algumas sementes caiu ali, não é que foi a intenção do semeador plantar ali, não. As sementes simplesmente caíram, né? Porque ele vai lançar, ele quer atingir a terra arada, a terra fértil, mas algumas caem à beira do caminho, na trilha. Então, para a gente entender isso aqui, tá? A segunda parte, outra parte caiu em pedregais. Esse solo havia muitas pedras e pouca terra, fazendo com que a semente brote logo. Olha isso, tá? Pois não precisou de tempo para crescer as raízes. As raízes absorvem água e minerais do solo. Como não havia raízes, o sol as queimou e fez elas secarem. Então, essa semente, havia pedras dentro do solo e na parte exterior, provavelmente no exterior e dentro do solo. E isso impediu que aquela planta ela criasse raízes profundas que são necessárias para poder absorver água e poder absorver minerais do solo. Então, como não tinha raízes, ela cresceu mais rápido, ela brotou mais rápido, né? Porque o processo depois da semente, ela vai criar essas raízes lá dentro para depois crescer aqui visivelmente na parte de fora da terra, né? Mas como ela fez as raízes, não tinha espaço para ela ali, ela logo pulou etapas, né? Foi um processo acelerado e aí não resistiu ao sol e acabou se secando porque não tinha umidade, não tinha raízes, tá? Esse é o segundo solo. Terceiro, outra caiu entre espinhos. A planta cultivada carece de cuidados. Então o trigo, por exemplo, ou o milho, carece de cuidados, mas os espinhos não. Olha que interessante que Deus fez na natureza para nos ensinar. Os espinhos não carecem de cuidados. Suas raízes são mais fortes e, portanto, absorvem toda a umidade do solo. Os espinhos crescem mais fortes e mais rápidos e sufocam a planta. Então, essas terceiras partes de sementes caíram entre espinhos e ali competiram. Os espinhos competiram os minerais, a umidade do solo, e como eles são mais fortes, eles são mais rápidos, eles não precisam de muito cuidados. Eles não são tão sensíveis como o milho, o trigo. Eles acabam como sufocando a planta boa, tá bom? A quarta, outra caiu em boa terra. O problema não estava no semeador nem na semente, mas no solo. Deus criou uma natureza incrível. Apenas uma semente pode gerar 100, 60 ou 30 frutos, né? Nós vemos isso, uma semente apenas pode chegar uma espiga de milho. Quantas sementes não temos em uma espiga de milho, né? Então é um milagre, vamos dizer assim, da natureza. Então, Jesus termina essa parábola alertando sobre a responsabilidade humana de ouvir com atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus ouvidos servem para ouvir. Então, ouça mais as palavras de Jesus e preste muita atenção, porque essas palavras são palavras de vida eterna, mas também são palavras de juízo. Vamos comentar agora do versículo 10 ao 17. Depois que Jesus contou essa parábola, os discípulos tiveram a curiosidade e perguntaram para Jesus: por que você ensina por parábolas? Por que você fala por parábolas? E Jesus disse: quem tem, receberá e terá em abundância. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quem não tem é como se fosse assim, quem acha que tem alguma coisa, mas na realidade não tem nada, vai ser retirado isso dele, porque tudo é do Senhor. Vamos entender detalhes disso daqui, do versículo 10 ao 17. Vamos lá. Antes de mais nada, esse princípio, ele se aplica, esse princípio, quem tem receberá mais, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado, ele se aplica, por exemplo, à economia e ao conhecimento. Eu já comecei este ensino de hoje com o exemplo, com a história de um pai de trigêmeos que era rico, Então, o conceito é o mesmo. Quando a gente aplica isso, por exemplo, na economia e no conhecimento, quem tem aumenta, quem tem pouco tem tendência a perder até mesmo esse pouco. Então, por exemplo, quem tem dinheiro pode investir e multiplicar esse dinheiro, tá certo?
Quem tem pouco diante de emergências, quem tem pouco dinheiro diante de emergências, o que acontece? Acaba ficando negativo e endividado. É uma realidade na economia, tá? Um aluno que domina as 4 operações matemáticas poderá avançar para o nível das equações, por exemplo, tá? Agora, se o aluno só sabe adição, ele não conhece subtração, não conhece multiplicação, não conhece a divisão, né? Se não conhece as 4 operações matemáticas, isso vai ser inútil para ele. Esse pouco, ele vai travar, ele não vai conseguir evoluir, tá? Então, este princípio, ele é prático, ele acontece na nossa vida. Parece ser cruel e injusto isso que Jesus está dizendo, mas se nós vemos, isso acontece no nosso cotidiano, nos dias de hoje, tá bom? Jesus afirmou que não será dado à multidão o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha isso, está no texto. Qual é o motivo? Olha, a multidão não vai ter o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. Por quê? O motivo está no versículo 15. Nós lemos ali: coração endurecido, ouviram de mau grado e fecharam os seus olhos. Olha isso. Jesus está analisando o coração, a ação, a atitude, o interesse da multidão e chegou à conclusão: coração endurecido, ouviram de mau grado e fecharam os seus olhos. Tipo, eu não ligo, eu não quero saber o que essa pessoa, tá? Então veja que não é que Deus não queria salvar aquelas pessoas, eles escolheram por si próprio. A decisão e a escolha deles é não ouvir a palavra de Deus. Temos aqui um padrão de comportamento de Deus, tá? Anote isso: Deus endurece o coração de quem decidiu endurecer a si mesmo. Então, todas as vezes que uma pessoa ela endurece o seu coração, automaticamente Deus ele vai fazer a vontade daquela pessoa. Ele vai endurecer realmente o coração dela, para que não oscure, para que não se arrependa e oscure. Então é importantíssimo, meus irmãos, é importantíssimo, meu irmão, minha irmã, nós temos o coração aberto para ouvir e praticar a vontade de Deus. Se não conseguir, orar para que Deus venha nos ajudar e nos capacitar, tá? Então, isso é importante. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o Faraó. Vou deixar as referências aqui. Você tem 2 versículos onde Deus ele diz: Faraó não vai ouvir você, Moisés, e eu lhe endurecerei o seu coração. É Deus que endureceu? Não, primeiro é o Faraó que decide. Depois disso, Deus vai lá e faz o que Faraó quer, endurece o seu coração, tá? Em Romanos 1, 24, a parte A do texto também diz assim, um texto do Novo Testamento, que Paulo diz: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. É um princípio, é um padrão de comportamento de Deus. Nós vemos em Romanos, nós vemos em Êxodo, e nós vemos aqui nessa palavra de Jesus. Se o ser humano decidir endurecer o seu coração, Deus, infelizmente, é o maior julgamento que Deus pode fazer, é entregar o homem à sua vontade própria. É terrível quando Deus faz isso, entrega as concupiscências de seus corações. É o pior juízo que eu e você podemos receber sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos clamar por misericórdia e clamar para que Deus venha ter misericórdia, amor, compaixão, paciência com a minha vida e com a sua vida. Vamos lá. Veja só, até este ponto, nós já vimos em capítulos anteriores, nós estamos no capítulo 13, nós vimos ali no capítulo 8 e 9, por exemplo, Jesus já tinha ensinado o amor, curado doentes, expulsado demônios, acalmado tempestades, ainda assim, ressuscitado mortos e muitos outros sinais. Ainda assim, alguns procuravam matá-lo e outros o seguiam por interesse em comida, em pão, tá? Vou deixar a referência aqui. Então, havia naquela multidão de, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, o mais variado tipo de pessoas. E tinham orgulhosos, interesseiros, tinham pessoas que estavam atrás de Jesus só por causa das curas e dos milagres, só por causa da comida, porque queriam fazer dele um rei político. Tinha muitos corações e motivações ali dos seguidores de Jesus, tá? Jesus falar por figuras de linguagem, parábola é uma figura de linguagem, é uma solução para a diversidade dos seus ouvintes. Seus ouvintes seriam separados em grupos. Citei aqui um exemplo: orgulhosos, interesseiros, aqueles que só estavam interessados
na cura, nos milagres, Jesus ser como um rei, ou no pão, na alimentação. Curiosos, né? Sempre tem os curiosos, nas multidões tem os curiosos, e os que tinham uma fé verdadeira, aqueles que ouviam e falavam, esse realmente é o Messias verdadeiro, e o Espírito Santo, pela graça agindo naquele coração, colocava a fé suficiente para aquela pessoa acreditar. Os com fé legítima irão buscar mais explicações, tá? Então, até hoje isso se aplica. Quem tem a fé verdadeira vai tentar entender a palavra de Deus. Quem tem a fé verdadeira vai tentar entender a verdade, as palavras de Jesus, as palavras das Escrituras. Então, naquela época também não era diferente. Os discípulos perguntaram, explica-nos as palavras. Explica-nos as figuras de linguagem, as parábolas. Nos explica, porque nós ouvimos a parábola do semeador e não entendemos o seu significado. Então, nos explica. Quem tem uma fé, quem tem interesse, vai buscar mais explicações. Esse tipo de ensino por figura de linguagem irá forçar o ouvinte a refletir para compreender. A figura de linguagem, a parábola, você precisa pensar, você precisa encaixar os pontos, você precisa comparar, fazer a comparação mental, refletir para poder compreender. Então isso vai se forçar. Quem não quiser prestar atenção, vai entrar por um ouvido, como dizia, né, os antigos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, não presta atenção, não tem interesse no que está ouvindo. As figuras de linguagem, nós vamos ter que ouvir e pensar e refletir, forçar a mente para poder compreender a verdade que está escondida, oculta ali naquela mensagem, tá bom? Além disso, figuras de linguagem têm um impressionante efeito de facilitar a memorização. Nosso cérebro lida melhor com imagens do que com som. Então, é muito mais fácil a gente decorar, se lembrar, memorizar de uma história do que um texto formal, por exemplo, né? Um texto científico é muito mais fácil para nós uma história, porque nosso cérebro, nossa mente lida melhor com imagens, com um vídeo, né? Um vídeo na mente do que um texto extremamente formal, tá? Jesus sabia disso e esse também provavelmente seja um dos motivos dele falar por parábolas, por histórias, por comparações, por figuras de linguagem. Vamos lá. Jesus ensinou por parábolas por pelo menos 4 motivos. Primeiro, protege a palavra de Deus contra os porcos. Porcos é uma figura de linguagem que diz aquelas pessoas que pisam na palavra. Então Jesus estava protegendo a palavra de Deus. Ele nos disse para nós fazermos isso: não deixe as suas pérolas aos porcos, aos cães, porque eles vão pisar em cima, né? Mateus 7,6. E também nós vamos ter que a palavra de Deus é uma pérola aqui nesse mesmo capítulo 13, versículo 45 e 46, né? A parábola da pérola, tá bom? Segundo motivo, separa os ouvintes em grupos, como eu já disse, orgulhosos, interesseiros, curiosos e os que tinham fé, tá? Terceiro lugar, é um cumprimento de uma profecia, tá? Uma profecia que, como estava escrito aqui em Isaías, né? O profeta, e também em Salmo 78:2, que era uma citação desse texto, aonde as pessoas ouviriam, mas não entenderiam, né? Olhariam, mas não perceberiam. Esse era um dos motivos porque lá no passado já profetizaria que o Messias falaria em enigmas, em figuras de linguagem, em parábolas, tá bom? Vamos lá. Quarto motivo, os efeitos que a parábola dá. Ela dá ênfase, ela estimula as emoções, ela estimula a imaginação, ela dá pluralidade de interpretação, né? Diversifica a interpretação e ajuda na memorização, tá bom? Então, esses são alguns dos motivos, no mínimo, que Jesus ensinou por parábolas. Então, comentamos aqui do versículo 10 ao 17, a gente encerra assim. Portanto, se você tiver um coração disposto a ouvir e obedecer, ganhará mais e terá abundância espiritual. Se não, você vai descobrir que a vida que você está levando não tem valor algum permanente. Vamos comentar agora do versículo 18 ao 20, onde Jesus está explicando as características do primeiro solo. Aquelas sementes caíram ao pé do caminho. O semeador, ele significa Jesus Cristo, mas também, depois de Jesus Cristo, os apóstolos. E até os dias de hoje, todos os pregadores que falam e pregam a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo.
Então, semeador seria um mensageiro, um pregador, que naquele momento era Jesus, depois os apóstolos e hoje todos os pregadores que pregam a legítima palavra de Deus. Sementes é um símbolo da palavra de Deus, tá? E solos é um símbolo para o coração do ouvinte. Como está o coração daquele ouvinte? Então, semeador é o pregador, semente é a mensagem, a palavra, e solo, né? Beira do caminho, pedregais, espinhos, boa terra. Esses tipos de solos é o coração de cada ouvinte que ouve esta mensagem, tá bom? Vamos entender agora aqui um pouquinho mais desse primeiro solo, tá? Essa ilustração da parábola do semeador, ela vai nos ensinar que a pregação do evangelho encontrará vários tipos de corações, solos, que as pessoas têm a responsabilidade de ouvir e também vai demonstrar os obstáculos que a fé deve superar. Então aqui, na parábola do semeador, ele vai falar principalmente essas três verdades, tá bom? Que vai encontrar vários solos, tá? Que as pessoas têm responsabilidade de ouvir direito, prestar atenção e que demonstra os obstáculos que a fé vai ter que passar, por tentações, por provações, tá bom? Vamos lá. O primeiro nível de fé, então nós vamos falar de 4 níveis de fé, nós vamos dividir dessa forma, tá? Cada solo como um nível de fé. O primeiro nível de fé é um nível indiferente, tá? Beira do caminho ou pé do caminho é um solo onde as pessoas pisam, como eu já disse, nas sementes, expressando assim indiferença, tá? Então, o primeiro nível de fé, você ouve, eu não estou nem aí para esta mensagem. A pessoa é indiferente, ele pisa em cima da palavra, tá? A parábola confirma que a fé vem apenas por ouvir a palavra de Deus, tá? Então nós vemos que essa é uma verdade bíblica. Como que alimenta a fé? Como que nasce a fé? Como surge a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, tá bom? Além disso, apenas no 4º nível de fé, a pessoa guardou a palavra, tá? Apenas no 4º nível. No primeiro nível ela ouve, como eu disse, entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Satanás também, ele cita aqui que o maligno, nesse primeiro nível, ele cita que o maligno vem e retira, né, aquela semente dali, como um símbolo das aves. Mas, evidentemente, Satanás, ele é um inimigo que está presente nos 4 tipos de solos, tá? Ele não é algo exclusivo desse primeiro, foi apenas algo que Jesus estava mencionando, mas ele é um insistente opositor da semeadura do evangelho, ativo nos 4 níveis, tá? Então não é algo, só no primeiro nível que o Satanás vai te tentar e vai te testar. Não, nos 4 níveis de fé, de maturidade. Não importa se você está no início, no meio, ou você está há longo tempo no cristianismo, que conhece a Bíblia, não importa. Satanás tentou até mesmo o próprio Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, tá? Então ele não vai respeitar o seu tempo de igreja ou o seu conhecimento das escrituras. Ele vai passar enquanto você estiver vivo, ele vai tentar você, tá bom? Então, não pense assim apenas no primeiro nível de fé, que Satanás vem e tem a possibilidade de arrancar a palavra. Se eu tiver no 3º, no 4º nível, não, acontece sim, tá? O contexto fala de coração endurecido, ouvir de mau grado e fechar os olhos, sendo essa a razão de alguns ouvintes não entenderem e guardarem a palavra, tá? Então, o motivo desse primeiro nível, a pessoa não guardar e não praticar na palavra, é porque ela tem um coração que não deseja, não quer aceitar aquela mensagem, tá bom? A expressão, nós vemos aqui no versículo, não há entendendo, né? Então se você fizer uma leitura rasa do texto, dá a impressão que, poxa, a pessoa, ela não creu, ela não acreditou, ela não obedeceu porque ela não entendeu o que tinha de fazer. Não, não é isso o que o texto está querendo transmitir, tá? O que está querendo transmitir mesmo é que a pessoa tem um coração duro, ela não tem interesse, ela não presta atenção, tá? A expressão não há entendendo não significa que o evangelho é difícil de entender. A mensagem do evangelho é uma mensagem simples. Qual é a mensagem do evangelho? Somos todos pecadores, Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, e agora nós somos capacitados pela graça de Deus para viver uma vida de obediência. O Espírito Santo, a palavra, o próprio Pai, a oração nos ajuda a vivermos a cada dia. Mesmo que todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, nós temos uma vida cada dia melhor, porque o Espírito Santo nos faz cada dia melhor a imagem
do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo, tá bom? Tá? Então o evangelho não é difícil. Então não entendeu a mensagem, por isso que não obedeceu? Não, essa pessoa não tem interesse. Ela pisa, ela despreza a palavra, tá? Esse tipo de ouvinte escuta a mensagem, mas não presta atenção, sendo indiferente e negligente. Essa pessoa pisa na palavra de Deus. Então veja que ali, beira do caminho, né, ou pé do caminho, ou trilha, é um lugar onde as pessoas pisam na semente, tá? E aí vem as aves e comem, tá? Então, nesse primeiro nível de fé, a pessoa diz que acredita em Deus, mas não produz frutos dignos de arrependimento. E dou aqui alguns exemplos. Ela não ama, ela não perdoa, ela tem o hábito de julgar precipitado, suas palavras são cheias de ódio e de mentira. E quando ela faz uma obra boa de caridade, ela faz com o fim de receber admiração e elogio das pessoas. Nada é proveitoso nesse coração, porque as suas obras não são feitas em Deus. Agora vamos comentar o versículo 20 e 21, onde Jesus explica a respeito do solo com pedras. O segundo nível de fé, ele não tem resistência. Por não ter profundidade neste solo, a mudança foi apenas aparente, foi apenas externa, não foi na alma, não foi uma mudança de coração, não foi uma transformação de espírito. Então, automaticamente não foi uma mudança sincera e profunda. Vamos entender as características desse segundo solo, solo com pedras. O segundo nível não tem resistência, tá? Preste atenção, o processo de fotossíntese produz crescimento nas plantas através da luz solar. Mas neste caso, o que era para crescimento se tornou em morte. Então, se você lembrar aí das suas aulas, talvez da 5ª série, sobre fotossíntese, a luz do sol, ela é transmitida até as folhas das árvores. E essa luz gera energia para as plantas. Esse se chama o processo de fotossíntese. A luz do sol gera energia para a planta. Então, de uma maneira natural, o grande propósito da luz do sol na natureza é gerar energia. Mas nesse caso aqui, o que tinha um bom propósito, que era fazer a planta crescer, amadurecer, fez ela secar. Por quê? Porque não tinha profundidade, não tinha raízes profundas, não foi uma transformação realizada pelo Espírito de Deus, não foi uma transformação, não foi uma obra da graça, não foi algo que o coração daquela pessoa realmente desejava seguir a Jesus Cristo com sinceridade e com fé verdadeira, tá? Então, esse ouvinte entendeu que Deus prometeu isenção de sofrimento. Quantas pessoas hoje em dia não entendem isso, não pensam desta forma, que Deus prometeu isenção de sofrimento, quando na verdade Deus utiliza o sofrimento para amadurecer a nossa fé, tá? Então, esta é uma verdade bíblica espalhada por toda a Escritura. Veja a história de Abraão, veja a história de José, veja a história de Moisés, veja a história de Davi, como eles sofreram. Veja a história de Jó, veja a história de vários homens dos profetas, como eles sofreram, e Deus utiliza o sofrimento para amadurecer. Esse é um dos propósitos do sofrimento, que Deus utiliza aquilo que nós temos repulsa do sofrimento. Ninguém quer sofrer, mas Ele fez isso até mesmo com o Senhor Jesus, para que Ele pudesse ser um exemplo para a minha vida e para a sua vida. Então, as pessoas de hoje em dia, modernas, pensam que você quer ficar cristão, virar cristão, você quer ser crente, você quer ser evangélico ou católico, você quer crer em Jesus Cristo, ser um seguidor de Jesus Cristo. Isso vai te dar carros, te dar mansões, te dar saúde, o inimigo nunca mais toca na sua vida. Olha, agora você não tem mais prova, não tem tentação, você nunca mais vai passar por um sofrimento. Isso não é verdade, isso é mentira, tá? A Bíblia não promete isso. A Bíblia diz: estarei contigo na angústia, tá bom? Vamos lá. Esse ouvinte tem uma fé com interesse no bem-estar e, quando frustrado, não resiste e abandona a palavra. Quantas pessoas não vão para as igrejas nos dias de hoje buscando curas,
buscando prosperidade, buscando restauração para o casamento, buscando se libertar de todos os seus problemas e querendo viver uma vida de bem-estar e conforto, achando que você ser um seguidor de Jesus Cristo, você vai estar isento, imune de sofrimento. E não é isso que as Escrituras ensinam. Então, quando a pessoa vai com essa expectativa, e quando não acontece aquela expectativa que ela espera, vem o sofrimento por causa da palavra, Jesus disse aqui, a pessoa acaba se frustrando e abandonando a palavra, tá? Esse é o segundo nível de fé. Não tem resistência ao sofrimento e também à demora, tá? Deus nunca prometeu que não teríamos sofrimentos. Disse para termos alegria na tribulação. Tem vários textos, eu vou deixar umas referências aqui, tá? E não nos deixa provar acima do que nós podemos suportar. Então vou deixar aqui alguns textos a respeito disso, tá bom? Então Deus nunca isentou os seus filhos de sofrimento, tá? Ele disse para que nesse momento de sofrimento que nós tivéssemos alegria nas perseguições, nas provações, porque é uma honra ser um imitador de Jesus Cristo e que nós tivéssemos o nosso pensamento não na terra, mas a nossa esperança nos céus, que lá sim vai ter alegria, lá sim nós não vamos ter sofrimento, nem lágrimas, nem morte, nem dor, nem doenças, nem nenhum desses problemas que nós passamos aqui na terra, tá? Então nossa esperança tem que estar no céu. Vamos lá. Deus se une a nós na angústia. A dor nos torna mais fortes, tá bom? Tudo é muito rápido nesse segundo nível de fé. Na explicação da parábola, aqui no versículo 20 e 21, nós vemos Jesus usar expressões como ouve a palavra e logo a recebe com alegria, logo a recebe, olha a expressão logo, tá? E depois permanece por pouco tempo e logo a abandona. Olha como essas expressões de tempo, logo, permanece por pouco tempo, né? Então é tudo muito rápido nesse segundo nível de fé. Essa semente é rápida em brotar, mas também é rápida em secar. Esse tipo de ouvinte recebe a palavra com uma intensidade emocional acima da média, mas sendo do tipo fogo de palha, né? Aquela pessoa que chega e no primeiro ano ele quer trabalhar, ele tem uma vida de oração, ele começa a estudar as escrituras, ele muda de roupa, ele muda de comportamento, ele troca de trabalho, ele faz uma reforma geral na sua casa. Mas ele não criou raízes, não é sincero. Quando vem a adversidade, quando vem o sofrimento, logo a abandona. Por quê? Porque não tem raízes em si. Tá? Então, não pense que você está isento do sofrimento e da demora porque você é um filho de Deus. Pelo contrário, Deus muitas vezes utiliza o sofrimento para nos fazer amadurecermos e para sermos mais fortes e para nos treinar e preparar, tá bom? Essa semente é rápida em brotar, bom, já disse isso, então a gente conclui esse segundo nível de fé que não tem resistência. Jesus ensinou para perseverarmos até o fim, sendo essa uma característica do quarto nível de fé. Por isso, a fé deve resistir à demora. A fé é provada pelo sofrimento e também pelo tempo. Agora, vamos comentar o versículo 22, que fala do terceiro nível de fé, ou do terceiro solo. Eu quero ler um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: a planta cultivada carece de cuidados. Então, o trigo, o milho carece de cuidados, mas os espinhos não. Crescem mais rapidamente e soltam as suas folhas, que sombreiam a planta cultivada, não deixando que as tome sol. Suas raízes são mais fortes e, portanto, absorvem toda a umidade do solo. No fim, as plantas boas acabam sufocadas. Então, ele está dizendo aqui que na agricultura, as plantas ruins, os espinhos, né, os abrolhos, eles sufocam aquelas plantas que são como o trigo e o milho, que são mais sensíveis. E eles crescem mais rápido, são mais fortes, são mais resistentes, não precisam de cuidados. Então eles vão lá e tomam todos os nutrientes e a umidade do solo. Então na agricultura é assim que funciona, na natureza é assim
que funciona. Então, esse terceiro nível de fé, ele não tem primazia. O problema aqui é quem é que ocupa o primeiro lugar deste coração. Essa é a questão aqui, tá? Sufocar expressa que esse ouvinte não dá primazia para Deus, não o buscando em primeiro lugar. Ele ouviu a palavra, ele compreendeu, não foi indiferente como no primeiro solo e talvez foi mais resistente como no segundo, mas porém o seu fruto não vingou, não amadureceu, sendo um fruto inútil, tá? Então ele foi melhor que o primeiro, talvez foi melhor que o segundo, mas o fruto dele não vingou. Aquela espiga não foi útil, aquele maço de trigo não foi útil. Ele não vingou o seu fruto, tá bom? Não resta espaço neste coração para que a palavra de Deus produza fruto permanente. Por quê? Porque ele está sendo ocupado pelas demais coisas dessa vida. 3 inimigos principais são desse terceiro solo. Desse solo aqui que tem simbolizado pelos espinhos: preocupações ou ansiedade, riquezas, o dinheiro, e prazeres. Então, preocupações, riquezas e prazeres. Isso está em Lucas, no texto paralelo aqui na parábola do semeador também. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 3 coisas, depois a gente aplica daqui a pouco, tá? Preocupação é a tradução para o termo que significa estar ansioso com problemas desta vida. Nós já vimos isso lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ele fala do relacionamento próprio, né? Então a ansiedade e o dinheiro são problemas. Lá ele também utiliza a ansiedade e o dinheiro, né? Na passagem paralela de Lucas acrescenta ainda prazeres, e eu gosto muito deste acréscimo, tá? Então em Mateus 6 fala a respeito da ansiedade: não estejais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, tal, não é a vida maior, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa mesma dificuldade, é essa mesma verdade, essa mesma mensagem que Jesus está querendo transmitir aqui. Esse coração não coloca Deus em primeiro lugar. E como Deus não está em primeiro lugar e nós nascemos para sermos servos, o que está nos escravizando? Ou os prazeres, ou as riquezas, ou as preocupações, as ansiedades, as preocupações deste mundo, tá bom? Então, preocupação é a tradução para o termo ansioso, tá? O oposto da fé é confiar em si mesmo, ao invés de em Deus. Então toda vez que você duvida da palavra de Deus, você está confiando em você mesmo. E quando você confia em você mesmo, e como você se conhece, sabe que você é frágil, que você é pecador, que você é limitado, aí vem o medo e a preocupação. Se nós realmente acreditarmos na palavra de Deus e que Ele é Criador do Universo, pense comigo de modo prático: Deus é o Criador do Universo. Deus criou todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onipresente, o Espírito de Deus é poderoso, a palavra do Senhor é poderosa, e Ele é nosso Pai e cuida de nós. Por que nós vamos se preocupar? Né? Não estou falando para a gente ter uma vida de irresponsabilidades, mas eu estou falando daquele momento em que a ansiedade toma conta da nossa vida e a gente começa a se preocupar com as contas, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, como nós vamos sobreviver, sendo que o nosso Pai é o ser mais poderoso do universo e Ele nos ama. Então não há o que temer. Se nós tivéssemos essa regra, esse princípio simples, essa fé simples no nosso coração, não faz sentido ter medo, não faz sentido ter ansiedade, não faz sentido se preocupar. Faz sentido, né? Então, no Sermão do Monte, Jesus ensinou que Deus é o provedor da vida e do corpo e que as preocupações não acrescentam em nada. Nós já aprendemos isso lá no Sermão do Monte, achei importante relembrar, tá? O problema está em confiar nas riquezas e viver como se fosse proprietário delas, quando na verdade tudo é de Deus. Então nós temos 2 problemas aqui com as riquezas principais, tá? Primeiro, achar que nós somos proprietários delas, e quando na verdade tudo é de Deus, e confiar no dinheiro. Então se eu tenho 1 milhão na poupança, ou na minha reserva de emergência, ou se eu tenho uma empresa que vale 10 milhões, nada vai me abalar. Pelo contrário, você pode receber um câncer, uma doença, ou ser atropelado enquanto está atravessando na faixa de pedestre, porque a nossa vida não está em nossas mãos. Nós não sabemos até quando vamos viver, tá certo? Então, nós não pagamos nada pela nossa vida, então ela não somos donos dela.
não somos donos também do dinheiro. Então o dinheiro traz uma falsa segurança, tá? Então não confie no dinheiro. E em segundo lugar, não pense que você é dono do seu dinheiro. Deus é dono de tudo aquilo que colocou nas suas mãos para você administrar. Você é como um mordomo, mora em uma mansão, anda em uma carruagem luxuosa, come do melhor, mas nada é seu. Tudo é do seu Senhor, tá bom? O prazer foi criado por Deus e desfrutá-lo com a consciência limpa é uma bênção para o ser humano, tá? Então o prazer em si não é algo ruim, mas o prazer está presente nas drogas, tá? O prazer está presente na pornografia, o prazer está presente no adultério, na fornicação. O prazer é o fundamento de muitos males que nós temos nos dias de hoje, como a gula, como o excesso de açúcar, né? Alimentos industrializados, ultraprocessados, que fazem tão mal para o nosso corpo, e a gente está sempre em busca disso, tá? Então, o prazer aqui, ele vai ser um senhor de muitos corações. As preocupações, as riquezas e os prazeres. A gente encerra assim. Portanto, nesse terceiro nível de fé, a pessoa não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, fazendo com que a palavra seja sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres. Vamos comentar agora o versículo 23. O quarto nível de fé é o nível que dá muito fruto. Ele não tem um coração duro, ele não é desobediente, ele não pisa na palavra, mas ele tem um coração bom e obediente. Ele ouve com um coração bom e obediente. Então vamos entender agora esse versículo 23 falando do quarto nível de fé, ou o solo da terra boa, onde a semente caiu, tá? Esse ouvinte ouve a palavra de Deus com atenção e porque crê, guarda e pratica a palavra, tá? Então, ouvir a palavra de Deus, veja como é um negócio simples, como é uma mensagem simples, meu irmão, minha irmã. Se você está ouvindo a palavra de Deus, peraí, Deus existe, Ele é poderoso, Ele é amor, também é justiça. Nós prestaremos contas daquilo que nós ouvimos, aceitamos e praticamos. Então, se eu creio que aquilo é palavra de Deus realmente, como a Bíblia é e como Jesus afirmou que é, eu vou ouvir aquilo com atenção, eu vou ouvir aquilo com temor, eu vou ouvir aquilo com um coração bom e obediente, tá? Quando não acontece para este ouvinte, quarto nível de fé, quando não acontece o que ele desejava, qual é a coisa certa a se fazer? Resistir firme, mesmo que demore toda a vida. Por quê? Porque a gente confia que Deus nos ama, tá? Então essa seria a atitude correta de uma fé madura, tá? Então eu tenho uma expectativa, aquela expectativa eu demora 3, 5, 10 anos, 30 anos, toda uma vida, não aconteceu, tudo bem, eu creio que Deus me ama, e se Ele me ama, Ele cuida da minha vida, tá? Então esta fé alivia um fardo do sofrimento, para que a gente tenha uma esperança de uma alegria permanente, uma felicidade permanente depois desta vida, tá bom? Deus ocupa o primeiro lugar neste coração. Essa pessoa não anda ansiosa com coisas desta vida, nem com o seu futuro, porque tem fé que Deus é o provedor da vida, tá certo? Então nesse coração, essa pessoa ocupa o primeiro lugar, tá? Então, essa pessoa não fica ansiosa com as coisas dessa vida, nem com o futuro. Por quê? Porque Deus é o provedor da vida, é Deus quem cuida, é Deus quem nos alimenta. Então aprenda e acredite nisso. Leia esses textos da palavra e tenha convicção disso, aceite esta palavra e creia nesta palavra, tá bom? A riqueza e o prazer são bênçãos para compartilhar e desfrutar, tá bom? Então, o que era um obstáculo, né? A riqueza e o prazer no terceiro solo, no terceiro nível de fé, que eram ali espinhos
Aqui é algo, a riqueza vai ser algo para a gente compartilhar. Nós vamos ser dizimistas, nós vamos fazer doações, nós vamos desfrutar daquilo que Deus nos deu, né? E não vamos confiar e achar que aquilo é nosso, tá? Passamos a ser amigos de Deus, e quando o Senhor nos pede para renunciarmos, entendemos que isso visa nosso bem, pois Ele conhece nossa natureza. Então, quando o Senhor pede nesse quarto nível de fé para essa pessoa renunciar, essa pessoa entende, fala, poxa, a nossa carne não gosta de renunciar, essa é a verdade, a nossa natureza não gosta de renunciar. Mas quando nós entendemos que é o Senhor quem está pedindo para nós renunciarmos a algo, nós sabemos que Ele quer apenas o nosso bem. E aí a gente faz, apesar de machucar a nossa carne, né? Não ser o nosso desejo renunciar, muitas das vezes a gente faz isso porque nós sabemos que Deus nos ama, tá certo? Vamos lá. Essa pessoa pratica boas obras como um gesto de gratidão a Deus, não para ter mérito na sua salvação, porque entendeu que a salvação é apenas pela fé. Então o Evangelho diz isso, que nós recebemos o céu não porque nós fazemos boas coisas, nós somos bonzinhos, não. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, tá certo? Então nós somos pecadores, mas nós fazemos boas ações como um gesto de gratidão a Deus, porque sabemos que isso agrada o coração nosso Pai. Misericórdia quero e não sacrifício, tá? Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Então, o texto nos fala que esse fruto glorifica o Pai, sendo essa uma característica, como nós já aprendemos no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, também em 1 Pedro 2, 12, que é uma característica. Qual o propósito de você fazer boas obras? O propósito de você fazer, do cristão, do seguidor de Jesus, fazer boas obras é para glorificar o nome do Pai, tá bom? Então, nós fazemos boas obras, e nós fazemos as boas obras, só podemos fazer boas obras aceitáveis a Deus se nós estivermos na videira, como Jesus disse, eu sou a videira, vocês as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só quem está em Jesus pode fazer uma boa obra que seja aceitável ao Deus Pai, tá certo? Então, quando nós vemos aqui, dá muito fruto é fazer boas obras, tá? O fruto da fé é o amor. O fruto da fé é o amor. A fé é necessária para nós crermos naquilo que Deus disse. E esta fé, esse quarto nível de fé, dá fruto. Que fruto é esse? O amor. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, tá bom? No mesmo capítulo 15 de João, Jesus disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então ele deu o exemplo e disse para nós esse mandamento, que vocês amam uns aos outros, que vocês amem uns aos outros, tá bom? Então o fruto da fé é o amor. Se vocês acreditam se vocês me amam, disse Jesus, vocês obedecerão os meus mandamentos. E o meu mandamento é esse, que ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo, tá bom? O amor é a medida da fé. Quem muito crê, muito ama, tá? Então aprenda isso. Então aquela pessoa que tem uma vida de ódio, uma vida de mágoa, uma vida bruta, não consegue tratar bem o seu cônjuge, não consegue tratar bem os seus filhos, não consegue tratar bem até mesmo as pessoas que ofendem ele, e que está sempre com raiva, está sempre brigando, as suas palavras estão sempre cheias de ódio, seu coração é uma amargura, essa pessoa não acredita na palavra de Deus. A sua fé, no mínimo, é pequena, tá bom? Então a gente encerra este último quarto nível de fé, o solo que caiu em terra boa. Portanto, quem tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo irá receber algo maior. O que é maior que a fé? O amor. A fé, naquele grande dia, vai passar, porque a gente acredita naquilo que não vemos, na palavra de Deus, né? Que ouvimos, mas o amor vai permanecer, porque Deus é amor. Quem confia em si mesmo descobrirá que nada tem. Então, quem tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo vai receber algo maior. O que? Maior que a fé? O amor. E quem confia em si mesmo vai descobrir que nada tem. Vamos agora aplicar todo este conteúdo da palavra de Deus. E a primeira aplicação, sem dúvida, mais simples,
é que você deve criar o hábito de estudar a Bíblia com o coração disposto a obedecer à palavra de Deus. Em resposta a isso, Deus te revelará os mistérios do reino dos céus e te capacitará a prosseguir. Então, quando você passa a estudar a Bíblia com interesse em obedecer aquilo que Deus tem ali revelado, automaticamente Deus vai te responder a isso. Naturalmente, Deus vai te responder a esse interesse que você tem em estudar, aprender, em saber qual é a vontade dele. Ele vai te capacitar, ele vai te revelar os mistérios da palavra de Deus e vai te capacitar a prosseguir, tá bom? Então, primeira aplicação, crie o hábito de estudar a palavra de Deus. Jesus estava ali transmitindo uma semente. Que semente é essa? A palavra de Deus, tá? Segunda aplicação, seja humilde de reconhecer que não conhece um determinado assunto e buscar ajuda a Deus e a outras pessoas, tá? Então, veja que aquela multidão estava ouvindo a parábola de Jesus, e todo mundo, a grande maioria ali, não entendeu o significado daquela parábola. Aqueles que tinham a fé verdadeira fizeram o quê? Jesus, nos explica a parábola, nos explica o significado. Então, da mesma forma, você lê a Bíblia e não fique envergonhado, e tenha humildade suficiente para olhar e falar: eu não entendo isso daqui, eu preciso buscar ajuda. E hoje nós temos tanto material para nos ajudar a compreender um texto, comentários, traduções diferentes, pessoas, a internet, livros baratos, como nós temos acesso hoje, para pelo menos nos dar opções de interpretação de textos de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, tá bom? Então, a quem muito é dado, muito será exigido. Seja humilde, e às vezes ler um texto e falar: olha, eu não sei o que isso aqui significa, vou tentar me aprofundar, vou ver os especialistas, vou consultar um líder, um pastor espiritual, vou buscar ajuda com um irmão, vou pesquisar na internet, vou consultar um comentário, vou ver o que as pessoas, os homens de Deus que gastaram muitas horas estudando a Bíblia, qual é a opinião dele a esse respeito, para você possa estudar a isso, tá bom? Humildade para reconhecer que não conhece um determinado assunto. Apenas declarar com a boca que Jesus é o seu Senhor não basta, tá? Então, é importante você declarar que Jesus é o seu Senhor pela boca, tá na Bíblia, isso em Romanos 10, mas só isso não basta, tá? É necessária a obediência. E tem um texto de Jesus que eu gosto muito, que eu acho que fala uma verdade bastante importante a respeito disso, que está em Lucas 6,46, que ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, o que eu vos mando, né? Então, por que você me chama, Senhor, Senhor, se você não me obedece, se você não faz o que eu mando? Então, não adianta declarar com a boca: tu és o meu Senhor. Muitas pessoas vão se surpreender naquele grande dia, no dia do juízo final, e falar: Senhor, eu expulsei demônio, eu curei no seu nome. E tudo isso são coisas importantes, o serviço, o trabalho, mas mais importante do que isso é não ter uma vida de prática do pecado e da iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade e o pecado, tá bom? Então, declarar é importante, mas mais importante que isso é você obedecer o que o seu Senhor. Saiba que Senhor é uma posição de autoridade de um escravo, de um servo. Então eu e você somos servos, somos escravos, e Jesus é o Senhor, tá? Seguir a Jesus Cristo às vezes acarreta em sofrimento. Deus nunca prometeu conforto e bem-estar nessa vida. Pelo contrário, João 16:33, no mundo tereis aflições. Então o que eu faço com o sofrimento? Aguente firme e não abandone a sua fé. Então não abandone Jesus Cristo, não abandone a palavra, não abandone a sua congregação devido a sofrimento. Por exemplo, doenças, dificuldades financeiras, um luto, tá? Então, veio um sofrimento na sua vida, não abandone a sua fé, tá bom? Eu tenho que dizer isso, que essa verdade está aqui nesse ensino, tá bom? Você terá a impressão de que Deus demora a te responder. Nós, seres humanos, nossa natureza é má, né? E somos apressados. A gente vai ter a impressão de que Deus demora
para nos responder. Aquela porta, aquela promoção de emprego, cura daquela doença, a libertação daquele filho, salvação daquela pessoa que você ama, você está há anos clamando, e talvez essa demora vai ser um teste para a sua fé. Estude a vida de Abraão, estude a vida de Davi, de José, e você vai ver que o tempo é um teste para a nossa fé, tá bom? Então, nós temos pressa, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. Então, não tome decisões precipitadas. Então, como a gente tem pressa, e às vezes nós temos a impressão, a Bíblia diz que o tempo de Deus é perfeito, e que Ele depressa, Jesus mesmo disse que depressa Ele vai nos atender, mas esse depressa dele é perfeição, e o não para nós parece ser um atraso aparente, tá? É mais um problema na nossa visão e interpretação do que do tempo de Deus, tá? Então, não tome decisões precipitadas. Aprenda a esperar confiando. Enquanto Deus não pedir, não te ordenar a avançar, fique exatamente no lugar onde você está, tá? Vamos falar agora um pouco sobre preocupação ou ansiedade, tá? Como tratar a ansiedade? Já tivemos um vídeo aqui só tratando lá de Mateus 6, volte lá se você quiser se aprofundar a respeito de ansiedade, mas é o que eu posso dizer aqui de modo prático. Você monitora o seu coração e sempre que você observar pensamentos contrários à fé, contrários àquilo que a palavra de Deus afirma para você, você confronta eles com declarações da palavra de Deus em oração, tá certo? Então, poxa, você está desempregado, ou você está doente, ou você está sofrendo, e aquilo vem aquela dúvida de que se Deus existe realmente, se Ele te ama realmente, se Ele falou a verdade realmente, se a promessa dEle é verdadeira, Deus está demorando porque Ele não vem. Então, pega declarações, extraia versículos que falem a respeito, que confrontem essa falta de fé, e você declara: eu creio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo posso naquele que me fortalece, certo? Então, você vai pegando essas verdades e declarando na sua mente essa verdade, certo? Então você está com culpa e achando que você vai para o inferno. Se você já se arrependeu, pediu perdão, orou a respeito disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você vai combatendo esses pensamentos com declarações da palavra de Deus em oração, tá bom? Então a ansiedade é assim que você se vence, porque o inimigo e a sua mente, ele vai sempre te atingir, tá? Vamos lá. Falei sobre as preocupações, ansiedade, né? Agora vamos falar sobre o dinheiro. Não ame o dinheiro. Esse é o princípio, a ordenança bíblica, tá? Então, de modo prático, seja dizimista, pague suas contas, faça doações, inclua na sua rotina de vida financeira doações e desfrute. Tenha uma reserva de emergência também. Desfrute das riquezas que Deus colocou na sua mão. Então, não ame, não confie, não ache que as riquezas são tuas, porque você vai morrer. E nós não podemos, eu e você vamos morrer um dia, e nós não podemos levar dinheiro com a gente, tá certo? Então, essa segurança que o dinheiro aparentemente dá para o ser humano, ela é mentirosa, ela é falsa. Tá? Então não ame o dinheiro, não viva como propósito de vida do dia, não deixe o dinheiro ser o Senhor da sua vida. Já tivemos também lá em Mateus 6 um vídeo apenas sobre o dinheiro, tá? Volte lá se você tiver problema nessa área, tá bom? Falando sobre o prazer, dopamina é gerada quando a gente come, quando a gente pratica exercício, ao dormir, ao fazer sexo, mas também nas drogas, na pornografia e até mesmo no uso de telas. Então, se você está aí no TikTok, no YouTube, no Instagram, rolando vídeos e vendo lá esses vídeos rápidos, até os longos também, então isso gera dopamina. A mesma dopamina que gera na cocaína também gera ao você comer o seu prato predileto, tá? E também no acesso às telas, tá bom? Então, não deixe isso te escravizar. Veja quanto tempo você está gastando na sua vida na frente do celular, rolando vídeos. Você é um mordomo do seu tempo e vai ter que prestar contas de cada minuto da sua vida naquele grande dia, tá bom? Então não deixa o prazer te escravizar. Porque você repete isso.
Deus criou o prazer para que nós repetíssemos as ações. Então, Ele colocou o prazer no sexo porque a gente precisa se reproduzir. Ele colocou o prazer na comida porque a alimentação é uma questão de sobrevivência. Ele colocou prazer nos exercícios, né? Porque é importante se movimentar. E aí, o inimigo, o Satanás, como um projeto, não estou dizendo que o Satanás que criou as drogas, foram os homens que criaram, mas todo um projeto dele que vem uma grande carga de dopamina, no corpo, e que aquilo você sempre quer mais, quer mais. Aquela droga não é o suficiente e você se torna escravo daquilo. Esse mesmo princípio se aplica à pornografia e também se aplica aos vídeos curtos, tá? Do TikTok, do YouTube e de qualquer outra plataforma, tá bom? Então, não seja escravo do prazer. Você nasceu para ser escravo, e a única maneira de você ser um escravo livre é você tendo Jesus Cristo como seu Senhor. Então abandone tudo que te escraviza, retire isso da sua vida, reduza isso, modele isso, controle isso, peça a Deus e ore por domínio próprio, tá bom? Preocupação, riquezas, prazer. Agora eu quero aplicar esse ensino, esses 4 níveis de fé, para aquelas pessoas que vão ou não vão para a congregação, tá bom? Eu vou aplicar para que a gente possa ter algo mais prático aqui. Então, por exemplo, com relação a congregar em uma igreja, em uma congregação, em um templo, ir até um templo, tá? O primeiro nível de fé, o primeiro solo, é aquela pessoa que diz que acredita em Deus, mas não frequenta uma igreja. Acontece muito, você conhece alguém assim? Segundo o IBGE, isso tem aumentado muito no Brasil e no mundo. Pessoas que estão em casa, que falam, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não participo de nenhuma comunidade, tá? Segundo nível, pessoas que frequentam uma igreja, mas vindo frustrações ou conflitos ou qualquer outro tipo de problema, essa pessoa logo se ofende e abandona, né? Jesus falou aqui do segundo, aquele solo com pedras. Então a pessoa vai numa igreja, mas quando ela se ofende com muita facilidade, ela sai dali porque ela não foi bem atendida. A gente acha que igreja é como um relacionamento de cliente, né? Então eu preciso ser bem atendido, como se eu estivesse em um restaurante, e não é verdade. Ali a igreja é um lugar para nós aprendermos a palavra de Deus, um lugar para nós orarmos e um lugar para nós servirmos o outro, tá? Então, aqui, esse nível, essa pessoa, ela vai para a igreja, mas quando ela se sente ofendida, ela logo abandona, muda de congregação ou acontece de ficar em casa. Terceiro nível, ela frequenta uma igreja. Essa pessoa frequenta a igreja, mas o trabalho e o lazer não permitem um desenvolvimento espiritual. Então essa pessoa ela vai 2, 3 vezes no mês, uma vez na semana, ela não consegue orar em casa porque ela é muito ocupada, está sempre trabalhando, e quando não está trabalhando, ela está em uma rotina de lazer. O trabalho e o lazer, que Jesus disse, as preocupações, riquezas e os prazeres sufocam e faz com que essa pessoa não venha desenvolver espiritualmente. Nós só temos uma vida, e se a gente viver pelas riquezas, pelas preocupações e pelos prazeres, essa vida vai passar e nós vamos descobrir que vida vazia eu e você vivemos. Vamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o quarto solo, o quarto tipo de pessoa, ou o quarto nível, frequenta uma igreja que Deus direcionou para ela, tá certo? Então, um conselho que eu te dou aqui, esteja na igreja onde Deus direcionou você, e não saia dali enquanto Ele não deixar claro que tem outro lugar para você. Você deve estar no lugar, Deus tem um plano e um propósito em uma congregação para você, tá bom? Então ore e jejue, que Deus vai mostrar. Se você tem realmente um interesse de obedecê-lo e de fazer a vontade dele, Deus tem uma congregação para você poder ali ter um momento de oração, de louvor, de adoração, de serviço a Deus e à sua igreja, tá? Você resiste às provas da vida, porque você estar na igreja não significa que você vai estar isento de provas, tá? Tenha uma vida de oração, de estudo das escrituras, porque você não vai orar só na igreja, você tem que orar na sua casa, estudar todos os dias. Se a sua igreja só tem 2 cultos na semana, 2, 3 cultos na semana, o que você faz os outros dias?
Você precisa encaixar na sua rotina um momento de oração, de estudo das Escrituras. E também você pratica boas obras, não para receber a admiração das pessoas, mas para glorificar o nome de Deus. Esse é o quarto nível de fé, o quarto solo, uma boa terra. Tá bom? O que seria dar frutos? São ações práticas de amor. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Orar é uma ação prática de amor. Cuidar de um pai doente é uma ação prática de amor. Doar uma cesta básica para um irmão pobre ou necessitado que está na igreja é uma ação prática de amor. E perdoar um ofensor. Dei aqui 4 exemplos. Então, o que é fruto? Dá muito fruto. O que seria esse dar muito fruto? Poderia colocar aqui também evangelizar. Poderia colocar visitar um doente e assim sucessivamente. Leia a Bíblia e obedecer a palavra de Deus, fazer boas ações práticas de amor. Você vai ver que o fruto da fé é o amor. Tá bom? Eu encerro com um momento de reflexão com você. Eu sou aqui o papel de um semeador e, como uma semente, lancei esta palavra no seu coração. Agora é sua responsabilidade gerar fruto. Vai e gere fruto. Que Deus possa abençoar a sua vida, que te dê capacite para você ouvir, aceitar, praticar, para depois também compartilhar e ensinar outras pessoas essa palavra de Deus. Um forte abraço, até a próxima.